E aí galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai ter uma introdução aí sobre o protocolo Modbus. Eu pretendo apresentar para vocês uma pequena introdução, falar um pouco das vantagens da arquitetura de cliente-servidor que é usada no protocolo, falar um pouquinho dos tipos principais, sem entrar muito em detalhes, falar um pouco então da estrutura, dos tipos de dados e das funções principais. Então se liga aí nessa aula. Bom, o protocolo Modbus foi criado em 79 pela Modcon, que hoje é a Schneider Electric. Na época ele foi criado para que a empresa pudesse desenvolver e transferir dados entre os próprios equipamentos fabricados pela empresa. E hoje quem controla, esse protocolo, quem faz toda a padronização e certificação é a Modbus Organization. Quais são as vantagens do protocolo Modbus? Bom, ele já foi criado pensando em algumas aplicações industriais. Ele tem um formato de mensagem bem simples em comparação com outros protocolos, tá? E outra vantagem dele é que ele é aberto. Isso quer dizer que ele é livre de taxas, então tu pode desenvolver equipamentos compatíveis com ele. Na internet tem muito material, muito tutorial, muito equipamento disponível sobre esse protocolo. E tem muitas bibliotecas também para Arduino, para vários microcontroladores, para você já sair usando ele e comunicando. Outra coisa interessante é que ele não define o meio físico, então tu pode utilizar ele sobre uma série de meios físicos diferentes. E ele é relativamente fácil de implementar e configurar, uma vez que tu entende as funções, os tipos de dados e a estrutura, do protocolo. Bom, um dos principais conceitos é o cliente-servidor. Então, qualquer equipamento que queira trocar dados, ele vai ser um cliente que vai fazer requisições, então, para algum servidor. O servidor vai ser algum dispositivo na rede que você quer acessar, quer mandar comandos, quer ler algumas variáveis. Então aqui, por exemplo, a gente tem um CLP como um cliente fazendo requisições para um servidor, que seria, por exemplo, um inversor. E esse servidor, então, responde a essas requisições do cliente, confirmando ou não os comandos. Por exemplo, pessoal, quais são os principais tipos de clientes em aplicações industriais? Computadores, rodando algum sistema supervisório, CLPs, que vão estar ali enviando comandos, e IHMs que vão estar acessando dados de algum controlador. E exemplos de servidores, então, a gente tem inversores, alguns sensores, atuadores, módulos de entradas e saídas, data loggers, inversores de frequência, por aí vai, tá? Que vão receber, então, essas requisições. E, como eu vinha falando, pessoal, o Modbus ele é um protocolo de camada de aplicação, tá? Então, ele vai ter ali algumas funções definidas para que a gente possa enviar comandos, E, em geral, qualquer equipamento, qualquer servidor vai ter alguns endereços, que são posições, digamos assim, de memória que a gente acessa, que vão mapear todas as entradas e saídas. Então, quando a gente quer fazer uma leitura, uma escrita, a gente vai acessar um registrador que está associado a alguma entrada e saída. E ele pode ser usado, então, como eu falei, em várias camadas físicas diferentes, tá? O que vai mudar ali é que se a gente estiver usando mecanismos como a 232, meios físicos, perdão, e a 485, que são protocolos seriais, a gente vai usar um mecanismo de mestre-escravo, ou seja, vai ter um mestre na rede e os demais dispositivos, os servidores, vão ser escravos. Ou, no caso da Wi-Fi ou da Ethernet, a gente vai usar CSMA-CD ou outros meios aí de acesso, beleza? Bom, pessoal, 3 principais tipos de Modbus. O Modbus TCP, que vai ser utilizado em redes Ethernet, então, que é 802.3 e Wi-Fi 802.11. Nesse tipo de aplicação, a gente vai usar o protocolo TCP, a porta 502, e, por exemplo, nessa aplicação a gente tem um CLP, que é um cliente, que está determinado, setado um IP nele, e através de um switch a gente vai ligar vários servidores, então, que vão ser os módulos de entradas e saídas e outros dispositivos aí. E esse cliente, então, vai abrir a porta 502 e enviar ali uma sequência de bytes, que são as requisições. Já o Modbus RTU e o ASCII, geralmente eles são utilizados em meios físicos seriais, como o 485. No caso do 485, a gente consegue montar aqui um barramento com um cliente e vários servidores, vários escravos no caso. Ele usa mestre-escravo. Isso quer dizer que só o CLP pode fazer requisições, os escravos só devem responder a essas requisições, tá? E outra coisa importante, cada escravo nessa rede vai ter um endereço
que vai ser geralmente configurado na própria IHM aqui do equipamento ou através de algum mecanismo de chaves. Geralmente a gente usa de 9.600 a 115.200 bps na 485, consegue botar até 32 dispositivos na rede, sem uso de repetidores, então tu pode montar uma rede com bastante equipamento, e até 1.200 metros de alcance até 100 kbps, tá? Então tu consegue fazer uma rede relativamente grande. Outro meio físico é a 232, que daí nesse caso vai ser ponto a ponto, vai ser mestre-escravo, só que a gente só vai ter um mestre e um escravo, tá? Também o Modbus RTU e o ASCII vão ser usados aí. E distâncias de até 15 metros. Então, geralmente a gente vai encontrar esse tipo de aplicação com 232 dentro de IHMs, né? Ou dentro de algum painel onde tem uma IHM ali, que o CLP que está dentro do painel vai comunicar com a IHM, já que a distância não pode ser muito grande. Como é que funciona então a troca de dados entre cliente e servidor, pessoal? O cliente vai sempre enviar uma requisição, tá, para o servidor, solicitando ali o acesso à leitura ou à escrita, como eu falei, de alguma variável, e o servidor vai responder de 3 maneiras. A primeira maneira é se aceitou o comando. Então, dependendo se a gente está usando o Modbus TCP ou RTU, essa resposta vai depender da função que a gente está escrevendo no servidor, está mandando para o servidor. O servidor vai responder se não aceitou o comando com uma resposta de exceção. Nesse caso, por exemplo, vocês mandaram uma função, um comando, um registrador que é inválido, ou que esse servidor ele não consegue, não existe dentro dele, não foi implementado pelo fabricante. Então vai responder com uma exceção, só informando que teve um erro, tá? Que tem alguma coisa inválida nos dados que tu mandou. E caso o servidor não responda, é porque provavelmente aconteceu algum erro de comunicação. Pode ser que na tua rede tenha alguma configuração, alguma taxa, codificação. Pode ter acontecido um erro de CRC em função de ruído ou em função de algum problema na rede. Ou também não vai responder caso vocês tenham colocado o endereço de broadcast na requisição. Broadcast é uma mensagem que vai para vários equipamentos simultaneamente. Então ele não responde daí o servidor a esse comando, apesar de aceitar, beleza? Bom, pessoal, o que está definido na norma Modbus? O PDU é o Protocol Data Unit, que é a função que vocês querem fazer, já vamos falar de algumas funções, e os dados associados às funções. E o ADU, que é o Application Data Unit, que daí vai depender do tipo de Modbus que vocês estão usando. A gente vai ter, então, no ADU, alguns bytes com endereços adicionais aqui, que é o endereço. Pode ser lá um identificador da mensagem, um número da mensagem, dependendo do modo que vocês estão usando, e a checagem de erro, que é então algum algoritmo que vai inserir alguns bytes na mensagem para detecção de erros. Quando essa mensagem chega no servidor, o servidor testa ela para ver se teve algum bit trocado ou alguma coisa assim. Tipos de dados, pessoal. Existem 2 tipos principais. São as variáveis, né, que têm acesso de bit, ou seja, entradas e saídas digitais, e flags também, que podem estar dentro da memória de um CLP, eventualmente, e words de 16 bits. Então, todas as variáveis como contadores, valores de entradas analógicas, parâmetros ali, variáveis que estão sendo usadas no controle do equipamento, vão ser esses words. Em termos de bits, pessoal, entradas discretas, então, representam as entradas digitais que um equipamento pode ter. Coils, que significa bobinas em inglês, são as saídas digitais, que vão ser, por exemplo, uma saída relé, que um CLP vai ter, ou um módulo de I/O vai ter. Já os input registers, eles são as entradas analógicas, então vão apresentar valores ali, dependendo do conversor AD, muitas vezes da entrada que vocês estão usando no dispositivo, no servidor. E também a gente tem os holding registers, que vão representar a maioria aí dos dados, tá? Que são as saídas analógicas, mas podem ser variáveis internas que vocês estão usando no programa que vocês desenvolveram, dados de contadores, temporizadores, alguns registradores de configuração. Então, quando a gente geralmente escreve nos holding registers, a gente está alterando ali algumas posições na memória do dispositivo, tá? Outra coisa, pessoal, entradas discretas é somente leitura. Tu não consegue escrever numa entrada, né? Coils, a gente vai ter aqui leitura e escrita. Quando a gente escreve, a gente
atualiza o valor, né, dessa saída, mas a gente também pode ler o valor atual dela, tá? Então tem funções para leitura e escrita. Os registradores de entrada também são somente leitura, né? E os holding registers aqui, então, que são leitura e escrita também, tá? Escrita quer dizer que o cliente consegue alterar esse valor. Leitura quer dizer que o cliente consegue ler esse valor do servidor. Exemplos de funções aqui, pessoal. A gente não vai entrar em detalhes das funções, mas existem uma série de funções para o acesso a bit e para o acesso a Word. Por exemplo, Read Discrete Inputs, que é para ler uma entrada digital, é a função 2. Aqui está tudo em hexa, tá? Write Single Coil, que é para acionar uma saída digital. Tem a função Write Multiple, que é para escrever várias saídas digitais. Read Coils, que é para ler o estado das saídas digitais. E para Word aqui, então, ler as entradas analógicas, escrever um registrador do tipo holding, ler vários registradores do tipo holding e escrever vários registradores. E, pessoal, na norma, todos esses códigos de função estão padronizados, tá? Então, a maioria das funções já foi definidas aqui, ó, como acesso a bit, que são as entradas redes digitais, e acesso a 16 bits, que são as words, então, que a gente vai acessar. Além disso, tem algumas funções de diagnóstico, de gravação e troca de dados e algumas outras. E uma coisa super importante em termos práticos, pessoal, é que um servidor, ou seja, o equipamento que a gente está usando para que vai receber essas requisições, ele não precisa implementar todos os comandos. Então quer dizer que é o fabricante que vai definir no manual quais funções são implementadas. Então cabe a gente sempre olhar o manual do equipamento e ver quais funções esse fabricante implementou, tá? Se a gente tentar escrever ou fazer uma requisição de uma função que não está implementada, o equipamento responde com uma resposta de exceção, então, que é um quadro com alguns bytes que vai identificar, então, que a função que vocês estão acessando, tentando acessar, é inválida.